apavorado, os ginecologistas constrangidos. Eu falei, fica tranquilo que eu fiz bobagens piores do que essa. Eu prescrevi a albumina para grandes queimados, depois descobriu-se que a albumina aumentava a mortalidade. Era lógico, mas estava errado. Então, não adianta eu ir na raciocínio lógico, eu tenho que formular a pergunta, fazer o estudo de maneira convincente, com qualidade, mostrar que aquilo faz mais bem do que mal, aí sim levar para a prática. Se o Brasil fizer isso, e quem faz isso acaba deixando de desperdiçar mais de 90% dos recursos. Vai sobrar recurso? Não, porque é tão carente o investimento na saúde, é tão necessário mais investimento, que isso vai ser usado em outras coisas, mas outras coisas que funcionam. Vai ensinar o médico a lavar a mão entre um paciente e o outro, vai controlar melhor a hipertensão, vai prevenir o infarto. Pra vocês terem uma ideia, um paciente que tem hipertensão arterial, não é tratado adequadamente, e tem evidência sobrando que tem que tratar, e tem um derrame. A hora que ele tem o derrame, ele vai para um hospital, o médico tem, na literatura, 40 exames para pedir e 40 tratamentos para fazer. A hora que nós mapeamos isso, nós vemos que dos 40 exames propostos, eram necessários 3 ou 4. E o tratamento era 1 ou 2. Só aí vocês veem a economia, a eficiência que se pode obter. E pior, tem tratamento eficiente. O sujeito teve o AVC, se eu fizer uma tomografia nas primeiras 4 horas, eu posso dar uma droga, um fibrinolítico específico, desobstruir a artéria cerebral dele e recuperar. Mas eu tenho que fazer essa estrutura, não jogar dinheiro e não perder tempo com outras coisas, e fazer isso. Uma aluna minha de uma faculdade de medicina importante no estado de São Paulo, foi então ver como é que estavam esses pacientes que tinham derrame e chegavam lá no pronto-socorro da faculdade. Ela viu 158 pacientes. Nenhum dos 158 tinha feito a tomografia nas primeiras 4 horas. Nenhum tinha feito a tomografia nas primeiras 18 horas. Alguns começaram a fazer depois de 24, 48 horas, quando você já perdeu o tempo de fazer. Então, não adianta ter evidência, você saber o que tem que ser feito. Tem que disseminar isso. Precisa criar essa cultura, né? Como eu disse no começo, o Brasil está bem avançado nessa área, mas precisa um ator também ajudar o médico a fazer isso, que é o paciente, a população. Então isso tem que ser passado para o paciente, para ele cobrar, né, que a melhor conduta que diminui o risco seja aplicada no seu tratamento, ou do seu familiar, ou do seu filho, assim por diante. Cada tipo de pergunta tem um tipo de desenho, isso faz parte da busca de evidência, e a revisão sistemática é um mapeamento da literatura da melhor qualidade. Normalmente nós começamos com 500 ou 1000 estudos, lemos tudo, sobra 4 ou 5 que prestam. Esses é que a gente soma e apresenta para a tomada de decisão. Então a gente tem uma hierarquia, né? Nível 1 para tomar decisão. Tem uma mulher que tem um nódulo na mama. Eu vou tirar o nódulo sozinho, ou vou tirar a mama toda, mais o peitoral, mais os gânglios da axila. São coisas diferentes, né? Eu, com essa pergunta, vou na literatura, vejo o que a literatura diz, eu encontro revisões sistemáticas na Cochrane e diz o seguinte: olha, para a sobrevida é igual, se você tirar só o nódulo ou se você tirar tudo. Okay? E para a recidiva? Para a recidiva, se você tirar tudo, recidiva menos. E o que eu decido como médico? Nada, eu pergunto para o paciente: olha, tem essas 2 alternativas, o que a senhora quer fazer? Porque se eu tirar tudo e ela ficar traumatizada, ela optou por isso. Se eu tirar só o nódulo e recidivar, ela participou da decisão. Então, medicina baseada em evidências é isso. Equaciona-se o problema, se busca a melhor informação científica respeitável e confiável da literatura, se explica para o paciente, médico informado cientificamente, paciente bem esclarecido pelo médico, toma uma decisão em conjunto e se responsabilizam em conjunto pelo sucesso ou insucesso do tratamento. Isso vale para coisas simples, como fazer uma asepsia de uma ferida, se é para passar iodo quando você se queima ou não, se é para você usar clorexidine, se é para vacinar para gripe A ou não, não é?
para saber se essa gripe nova é diferente da antiga, estudos prospectivos, e tem metodologia para tudo isso. Não é? Então, dá para dominar esse processo de tal maneira que você reduza a incerteza e aumente as chances de sucesso na área da saúde. Isso aqui, só para ilustrar para vocês, é um mapeamento de uma conduta médica que eu acho histórica na medicina. Essa é uma da... Vou gastar só esses 2 minutos para explicar isso para vocês. Uma conduta histórica na medicina. Eu lembro quando eu era preceptor, eu fui 4 anos preceptor dos residentes no Hospital São Paulo. O sujeito chegava infartado, a primeira pergunta: olha, nós vamos limpar a coronária dele? Tem uma droga, chama streptokinase, que poderia injetar no paciente, ela limpa a coronária e o coração se restabelece. Magnífico. Mas funciona? Ah, mas tem os pacientes que têm hemorragia. Tem paciente que tem AVC hemorrágico, é perigoso. Dá, não dá? Pois bem, então o pessoal, se eu estou em dúvida, sempre que há dúvida, faz o estudo controlado, randomizado. Então, se vocês forem ver aqui, o primeiro estudo tinha 23 casos, o segundo tinha 42, e ali aquela linha vertical é a linha da nulidade. É quando eu divido a proporção de mortes do grupo por outro, dá 1. Então, 1 é nulo, é igual aos dois lados. E essa linha horizontal é o intervalo de confiança, é o intervalo onde a verdade está circunscrita. Então, quando o número de casos estudados é pequeno, esse intervalo é muito grande, né? E veja na primeira linha que poderia ser a direita, que significa piora com o uso da droga, ou a esquerda, que significa melhora com o uso da droga. Dá uma droga que pode melhorar ou piorar, realmente eu continuo na dúvida. Então, eu faço o segundo estudo, deu a mesma coisa. O terceiro também passou pela vertical. O quarto já não encosta na vertical. Veja que dá um resultado positivo e significante. Mas veja o tamanho do número da amostra, 730 casos, não é mais 23. E assim sucessivamente. Mas se eu olhar tudo que tem na literatura, tinha 34 estudos e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não cruzavam a vertical. Eu fico com esses 6 ou fico com os outros 26? Na realidade, se todos foram bem feitos, eu somo tudo. A hora que eu somo tudo, eu não vou conseguir achar certinho aqui. Ah, tá aqui. Tá? Não, tá. Eu fico com isso aqui, olha a incerteza. A incerteza virou um ponto. Mas eu tenho aqui, nesse ponto, né? Eu tirei o dedo e eu fui embora. Então eu tenho aqui nesse ponto o resultado. Uma redução que é significativa, né? Reduz 30% a mortalidade, né? E o grau de incerteza aqui é quase zero. Eu reduzi a incerteza ao mínimo possível. Conclusão: se deve dar essa droga para o infartado para reduzir mortalidade no primeiro mês. Na Cochrane, a gente vai fazendo isso à medida que os estudos, ou seja, essas retinhas, vão surgindo e vão somando. Surgem as 2 primeiras, eu somo até a primeira reta aqui. Surgem os 3 primeiros, eu somo até a segunda reta aqui, que é a somatória, né, a meta-análise. Surgem as 4 primeiras, eu somo até a terceira aqui. E vou vendo o resultado. Veja que a incerteza vai sendo afilada, vai sendo espremida, e eu chego a uma conclusão final. Mas quem olha historicamente para esse dado, pode ver que a partir de 73, a retinha não encostava mais na vertical aqui e nunca mais encostou. Mas a gente só pôs isso na prática a partir de 92. Mas a gente já poderia ter feito isso a partir de 73, 15 anos antes. Essa demora na conduta adequada de 15 anos permitiu que morressem 150 mil pessoas a mais por ano só nos Estados Unidos de infarto. 150 mil vezes 15 dá 2,5 milhões. São 1.000 World Trade Centers que morreram nesses 15 anos por falta de uma ciência médica adequada para a tomada de decisão. Então, é isso que a Cochrane faz hoje, tentando prevenir a perda de vidas desnecessária quando já existe conhecimento na literatura. Então, a gente trabalha com isso. Os interessados podem entrar no site do Centro Cochrane do Brasil, que nós mantemos há 14 anos, não é? Ninguém ganha nada, não tem fundo internacional nem nacional. Primeira vez que a gente viu alguns trocados foi agora fazendo o Ministério da Saúde nos últimos anos, e o dinheiro que é recebido é para pagar os funcionários, aluguel, manter isso funcionando. Nós conseguimos verba da CAPES e da Organização Pan-Americana na Saúde, de forma que esse banco de dados
de mapeamentos estratégicos estão disponíveis para qualquer